Bem-vindo, bem-vinda. Esse é o nosso devocional Direção e hoje é o último dia da série Perdão. Vai começar agora. Nós vamos falar sobre o que de fato é perdoar. Nós falamos muito ontem sobre como se faz para perdoar. Mas sabe, tem uma coisa que eu preciso compartilhar com vocês. Vamos lá. Nós falamos ontem e nesses 2 dias sobre o quanto que quando eu não entendo o que eu recebi, eu tenho dificuldade de dar. Não porque eu não recebi, não porque quem tinha que me dar não me deu, mas porque eu não recebi de fato. É diferente, né? Alguém me dar alguma coisa e eu receber esta coisa. Sabe? É como se alguém chegasse com um presente e falasse, ó, parabéns. E você disse, nossa, que lindo presente. Muito obrigado. E não pegar o presente. É assim que funciona quando pessoas não recebem o perdão de Deus. Não é sobre o quanto que Deus não liberou perdão sobre você. É sobre o quanto que você não recebe esse perdão. Vive, se comporta como alguém em dívida. É tão ruim você viver em dívida. Sabe, se comportar com alguém em dívida. Meu conselho para você é pague suas dívidas. Com as pessoas também. Aproveite, pegue esse princípio, pague as suas dívidas. Ah, mas eu já sabia que dívida tem que ser paga. Não, eu estou falando de forma séria. Você deve tantos mil, vai lá e dê R$100, mas comece a pagar a sua dívida. Há pessoas que você tem dívida de gratidão, pague essa dívida. Nem que seja com um abraço, com uma retribuição, com um presente, pague as suas dívidas. Agora, a dívida do pecado, que Jesus pagou por nós, essa nunca poderá ser paga por nós. Nunca poderá ser paga por nós. Se fosse possível pagar a dívida do pecado em nós mesmos, Jesus não precisava ter morrido na cruz por nós. Era só nós se lançar e morrer por nós mesmos, nós ia chegar um momento que Deus ia perdoar, né? Ou morrer, ou pagar um preço, ou sofrer, ou se santificar, daí eu sofro, eu pago a penitência, e aí Deus libera a minha dívida do perdão. Não é assim. A dívida do pecado era impagável por um ser humano comum. Teve que o Filho de Deus descer e pagar. Isso também mostra a respeito do tamanho da nossa dívida. Porque conforme o tamanho da dívida, é o tamanho do preço pago. Né? Conforme o tamanho da dívida, é o tamanho do preço pago. Se você quer ter noção do tamanho da dívida que nós tínhamos com Deus, é só ver o preço que foi pago por Jesus. E você consegue olhar e perceber que foi um alto preço. Esse é o tamanho da nossa dívida. A questão, meus amigos, é que nós entendemos que para liberar perdão, eu preciso receber o perdão de Deus. Certo? Preciso receber, então, de bom grado. Não é só entender que Deus liberou o perdão, mas no momento que Ele liberou, eu agarrei aquele perdão. Eu aceitei o perdão, vivi como perdoado, me comporto como perdoado. Então, preste bem atenção no que eu estou te dizendo. Você entende que só consegue liberar o perdão quando recebeu, ok? Vamos supor que você já recebeu o perdão e está prestes a liberar o perdão. Mas existe alguém que mesmo recebendo, ainda não consegue liberar. Por quê? Por conta dessa falta de consciência. A parábola que nós lemos lá na terça-feira, sobre o rapaz que ele entendeu, né? Entendeu que o rei perdoou ele, mas ele tinha um comportamento de não perceber o tamanho do que ele devia. E quando você se depara com o tamanho do que você deve, você vê o quanto que alguém está devendo para você, é minúsculo. E aí você consegue liberar com misericórdia, né? Por isso que a Bíblia diz que vai ter sucesso, vai ser bem-aventurado, vai ser feliz o homem que é misericordioso de coração. Ele vai alcançar a misericórdia. Só que, meus irmãos, eu preciso entender o seguinte, eu só vou liberar perdão quando eu recebo perdão. Ok. Mas então por quê? Se eu passo dessa linha de pensamento, de que eu só consigo perdoar quando eu entendo o que eu recebi. Ou seja, Jesus me perdoou antes. Eu preciso perdoar depois. Porque é então que você vai ver em vários textos da Bíblia o perdão nosso com relação ao nosso irmão sendo pedido por Deus de forma condicional. Vamos lá. Vamos de novo. Por que você vai ver então na Bíblia Deus dizendo que o seu perdão com relação a nós é condicional ao nosso perdão ao irmão? Porque antes eu preciso entender que Jesus me perdoou primeiro para que eu perdoe o irmão. Mas agora Jesus está dizendo assim, ó, se perdoardes os seus irmãos, vocês vão ser perdoados.
É como se antes eu entendesse que um texto me faz entender que eu preciso receber o perdão de Deus para aprender a perdoar. Mas Jesus diz que eu preciso aprender a perdoar para receber o perdão de Deus. Olha, parece contraditório. Eu quero desvencilhar, então, essa passagem, porque Jesus está dizendo assim, olha, se vocês não perdoar os irmãos de vocês, vocês não serão perdoados por Deus. A maneira que você age com o seu irmão, Deus vai agir com você. Ele coloca o perdão de Deus de forma condicional. Há uma condição para você receber o perdão de Deus. Perdoando o seu irmão. Mas como? Se ele me perdoou antes, se ele liberou o perdão sobre mim antes de nascer. Como é então que o perdão dele está condicionado ao meu? Simples. Olha que interessante, eu estava meditando sobre isso. Nós fomos perdoados antes. Ele nos perdoou antes de nascermos. Ele pagou o preço pelo nosso perdão antes de nós nascermos. Então, eu já nasci em dívida. Ok? Eu já nasci em dívida. Vou ter muita dificuldade de perdoar qualquer pessoa. Vou ter dificuldade de me perdoar, porque eu simplesmente não entendi a dívida que eu já nasci tendo. E o quanto que ele pagou, o preço do meu resgate, o preço da minha culpa. Agora, quando eu recebo esse perdão, aí eu vou separar duas coisas, eu peço que você preste bem atenção. Eu vou buscar ser o mais calmo possível. Quando eu recebo esse perdão, eu fui perdoado. Eu fui perdoado não pelos meus pecados de atitude humana, de falhas humanas. Entende? Você precisa separar duas coisas. O pecado e os pecados. Quando a Bíblia nos fala que ele nos perdoou do pecado, quando está no singular, ele não está falando sobre falhas comportamentais. Está falando sobre o pecado original, sobre a origem do pecado, sobre a queda da humanidade, a dívida herdada em Adão, nós lá no Éden. O pecado. Os pecados já se trata do nosso comportamento, das nossas falhas, do quanto nós ferimos a Deus. Ok? Então, do que Jesus nos perdoou? Jesus, quando ele foi na cruz do Calvário, ele não nos perdoou das nossas falhas comportamentais. Não. Por quê? Porque nós não tínhamos nascido. Como é que ele ia pagar um preço antes por algo que nós nem cometemos ainda? Ou seja, o preço que Jesus pagou foi pelo pecado da raça humana. A escravidão do pecado, o domínio do pecado, não está mais sobre a raça humana quando cremos em Cristo, quando aceitamos a Cristo, quando recebemos Ele como Salvador e Senhor. O peso, a escravidão, o domínio do pecado já não está mais sobre nós. Ele levou sobre si. Ele levou sobre si esse pecado. E nós então fomos perdoados. Nós fomos perdoados. Ok? Então, ao mesmo tempo que eu entendi que eu nasci com uma dívida, eu já entendi que essa dívida do pecado original, da queda da humanidade, foi quitada. Não por mérito meu, até porque eu não nasci. Eu não fiz parte da queda, eu não estava no Éden com Adão, eu só fui representado por ele. Eu também não fiz parte do sacrifício de Cristo, porque eu também não estava lá, ele pagou por mim. Isso é o que a Bíblia diz. Por um homem nós somos feitos pecadores. Por um homem o pecado entrou no mundo, mas por outro nós fomos justificados. Nós tínhamos um representante lá no Éden da humanidade que pecou por nós e nós herdamos essa natureza de dívida e nós tivemos um representante também enviado do céu para pagar o preço de substituição pelo nosso pecado, aonde se eu creio no que ele fez, eu sou alcançado por esse perdão. Assim como eu sou alcançado pela natureza de pecado de Adão, eu sou alcançado pela natureza de Cristo, pela nova natureza, quando aceito o seu sacrifício. Estou sendo claro até aqui? Isso aqui é o Evangelho, gente. Isso é a pregação simples, pura do Evangelho. É a palavra, é a notícia do Evangelho. Entender que eu herdei uma natureza de pecado de Adão, porque ele era o representante da raça humana. Mas Jesus veio para ser esse novo representante. Assim como um foi feito do coração de Deus, o outro veio sendo filho de Deus. Por um, então, o pecado entrou em mim. Por outro, eu fui feito justificado e o domínio do pecado já não está mais sobre mim.
quando eu aceito a Cristo como Salvador, eu passo a ser livre do domínio, da escravidão, do pecado. Amém? Ok? Só que agora, aí que tá. A questão é a seguinte, eu vou crescendo, enquanto eu sou criança, não tenho noção das minhas falhas e nem da natureza humana que ainda está em mim. E quando eu aceito Cristo, recebo uma nova natureza, eu não fico divino. Eu não passo a voar, eu não viro um ser angelical, eu não passo a ser eterno aqui na Terra. Não, eu continuo num corpo igual o corpo de Adão. Eu continuo num corpo humano dentro de um lugar limitado, que é a Terra. Então eu continuo com uma natureza humana, mesmo recebendo a divina. Eu continuo com a velha natureza em conflito com a nova que eu recebi. Carne e espírito, guerreando diariamente, duas naturezas querendo me sugestionar quem eu sou. Uma dizendo, você veio do pecado, você veio de Adão, você não pode ser melhor do que isso. E outra dizendo, agora você nasceu de Cristo, e agora você pode, tudo é possível ao que crê. Agora você veio de outra linhagem. Agora, na verdade, Jesus restaurou a sua primeira linhagem, aquela que você veio antes da queda, quando Deus formou a humanidade, você veio do céu. Você veio de lá de onde eu vim. Entende? Só que a questão agora vem entrar em conflito com nós, por quê? Porque Jesus me perdoou do domínio do pecado, me perdoou do pecado original. Perdoou a raça humana, ok? Ele veio para perdoar, ligar esse ponto de novo. A questão é que agora eu tenho os meus pecados, as minhas falhas diárias. Justamente porque a minha natureza carnal e humana, ela não se converte. Ouça o que eu estou te dizendo. Por mais religioso, comportadinho que você é, por mais bem ensinado, bem instruído, por mais que você é um conhecedor da Bíblia, que você é alguém que ora, que vai numa igreja, que é membro da igreja, por mais que você tenha aí o seu título de obreiro, de homem, de mulher de Deus, que a sociedade te respeite, a sua natureza carnal não se converte. Enquanto você estiver aqui, você vai ter conflito entre carne e espírito, enquanto você viver. Aí então eu chego no outro ponto. Quando eu entendo que a minha natureza carnal não se converte, ela vai me tentar todos os dias. Nós somos tentados todos os dias a viver segundo a sua ordem. A ordem da natureza humana, carnal. A ordem dos desejos, das emoções, dos impulsos, dos instintos. Sabe? A natureza carnal me faz viver como um animal, que vive por instinto, por prazer momentâneo, sem consciência, sem a direção do espírito. Agora sim eu entendo que a partir do momento que eu falho, eu preciso receber de Deus, então, perdão todos os dias. Porque o perdão pelo pecado da raça humana, eu já nasci com ele liberado sobre mim. E é só eu crer em Cristo que o perdão sobre a raça humana é alcançado sobre mim. Eu sou alcançado por esse perdão e sou salvo em Cristo. Ok? Mas as minhas falhas humanas, então, elas também exigem perdão de Deus diário, porque nós agora temos opção. Nós temos opção agora. Existe uma frase que eu sempre digo aqui, eu vou repetir hoje. Depois que aceitei a Cristo, Jesus, como Salvador e Senhor, nunca mais eu consegui pecar em paz. Você não consegue mais pecar em paz. Aquilo que era natural, normal, consciência cauterizada, cicatrizada, nem dor você sentia mais quando pecava, agora é com muita dor que você peca. Agora é se sentindo muito pesado, muito incomodado. Inclusive o diabo utiliza-se desse peso para aumentar esse peso, para dizer, tá vendo? Volta a ser o que você era. Tá vendo? Você não é esse santinho que você se tornou aí. Você não é esse filho de Deus que você diz. Você é só o escravo dos domínios, é o escravo das emoções, dos impulsos, dos instintos. É isso que você é. Aí o diabo vem com tudo para dizer para você o que você é. Ele quer dar sugestões, dizendo que você se tornou, ou que você é o que você faz, que você é o seu pecado. Ele vem com tudo na sua mente, e a guerra começa aqui dentro. Aí exige esse perdão de Deus hoje pelas falhas de hoje. Agora você vai entender o porquê que a Bíblia diz que eu não consigo perdoar se eu não recebi o perdão de Deus, porque a Bíblia diz, você não consegue liberar um perdão de verdade, genuíno sobre alguém, se você não entender o quanto que Deus te perdoou antes de você nascer, a dívida que foi paga, ok?
Mas a partir de agora, o seu comportamento, sem reconhecimento do que você está fazendo, sem perceber as falhas de pecados de omissão, deixar de ter feito o que deveria fazer, pecados de ação, atitudes, palavras que você peca, sem reconhecimento e arrependimento, vão fazer você bloquear o perdão que Deus liberaria sobre você diariamente. Você se tornará um inimigo de Deus, e agora é um pouquinho mais grave, porque antes eu não tinha recebido o perdão do sacrifício que Jesus pagou por mim, o perdão desse pecado da raça humana. Agora eu recebi. Eu fui perdoado, eu fui adotado, eu fui enxertado. Sabe, o pai, ele não vai corrigir o vizinho, mas ele vai corrigir um filho. A Bíblia diz que Deus corrige a quem ama. A prova do amor de Deus é a correção do filho. Então, o peso também é um pouco maior de responsabilidade por ser filho. Você é herdeiro, você tem acesso a tudo, você tem o pai, o conselho do pai, você tem a proteção do pai, você vive na casa do pai, mas também você tem que ser responsável por isso. E agora, você recebeu o perdão de Jesus, o perdão de Deus, você está perdoado. Você não precisa mais viver sobre aquela escravidão onde nada você consegue superar, nada você consegue vencer. Não, agora você consegue ser livre. Só que os seus pecados diários, ok? Mostram para você que você ainda é humano. E quando você olha para um outro que comete pecados diários com você e você não consegue liberar, você bloqueia essa relação, essa comunhão com Deus. Porque você simplesmente está vivendo na mesma carne, vivendo no mesmo corpo, com os mesmos pecados ou com muitas falhas, sem reconhecer o que o outro fez contra você. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Deixa eu perguntar aqui, porque eu entrei numa linha de pensamento, fui tentando explicar, e quem saiu no meio do caminho e voltou, já se perdeu. Mas se você entendeu o que nós estamos dizendo aqui nessa manhã, você está entendendo? Que antes eu preciso receber o perdão, mas que depois, agora, o perdão diário que eu preciso só será liberado sobre a minha vida quando eu libero sobre o outro. E aí Jesus vai dar uma condição para recebermos esse perdão diário. O perdão da minha falha de ontem, do meu pecado de ontem, ele é condicional. O perdão de Deus liberado sobre mim, sobre as falhas com a minha esposa, com meu filho, com meus amigos de ontem, de hoje, ele é liberado sobre mim quando eu sou posto diante de uma mágoa, diante de uma ofensa contra mim. Aí Deus então condiciona esse perdão que seria liberado sobre mim, porque é um perdão que mantém a minha comunhão com Ele. E a minha comunhão com Deus é rompida quando eu não perdoo a quem me feriu. Queridos, o texto que nós lemos da parábola do rei, o homem devia para o rei. O que acontece quando o rei libera perdão? O rei liga um ponto com aquele rapaz. Sabe por que ele liberou perdão? Porque o rapaz implorou. Ele disse, rei, eu suplico, eu vou pagar, por favor. Aí o rei olhou para ele, porque você implorou, eu vou te perdoar. Sabe, a compaixão do rei, o rei se compadeceu. Ele se compadeceu com a dor do rapaz. Ou seja, houve uma conexão. Gente, isso é demais. O rei se conectou. E sabe, o rei era livre. O rei disse, não vou prender, deixa ele livre para nós se conectar. Nós temos um ponto que nos ligou. Mas quando o rapaz vai lá para fora, e ele não perdoa quem devia para ele, chega o soldado ou o informante do rei, e chega para o rei e conta, rei, o rapaz que você acabou de perdoar, não perdoou uma dívida do irmão. O rei falou, então acabou. Rompeu-se então essa comunhão, lance ele na cadeia, prenda ele, coloque ele longe de mim. Porque ele simplesmente não entendeu o que ele recebeu. E agora, o meu perdão antes não estava condicionado. Ou se eu estou te dizendo, o meu perdão, quando eu liberei para ele, não estava condicionado a uma ação dele. Gente, isso aqui é muito profundo. Gente do céu. O meu perdão, quando o rei perdoou o rapaz, não foi porque o rapaz tinha perdoado alguém ou não. Foi porque ele implorou, porque ele se compadeceu. Mas agora sim, para eu continuar liberando o meu perdão sobre ele, é necessário que ele entenda o que recebeu e libere sobre os outros. Paulo fala sobre anular a graça de Deus.
Nós anulamos a graça de Deus quando nós recebemos de bom grado, sem nenhuma condição, mas não sabemos viver com essa condição agora, de que obrigatoriamente eu preciso liberar sobre o outro aquilo que o rei liberou sobre mim. E a partir de agora, sim, o rei pega e diz, não, então chega. Meu perdão durou até hoje. Quando eu descobri que ele não perdoou o outro, acabou a liberdade dele. Joga ele na cadeia. A parábola está mostrando como que Deus faz. Aí Jesus vai explicar a parábola. Isso aqui está em Mateus 20. Mateus 28, deixa eu lembrar aqui. 18. Jesus vai explicar depois, está vendo vocês, amigos? Se vocês não perdoarem agora, o primeiro perdão Deus já liberou sobre você. Mas se o perdão de Deus continuar vertendo sobre a sua vida, você tem uma condição agora. Se não perdoardes aqueles que vos ofendem, Deus não vos perdoará. Tá, mas ele não perdoou antes. É exatamente isso, ele perdoou antes. Mas agora você é um perdoado. Você não é mais um devedor. Então, é como se, enquanto você não recebesse a Cristo, você era um devedor. Então Deus não espera muita coisa de quem tem dívida. Mas Deus espera de quem foi perdoado. Jesus. Aleluia, aleluia. Deus não espera de quem está devendo, Deus espera de quem foi perdoado. Deus não espera de quem está longe, Deus espera de quem está perto. Deus não espera de quem é servo, Deus espera de quem é filho. Deus espera, agora tem uma condição para você receber ainda o meu perdão sobre as suas falhas diárias e também sobre aquilo que você recebeu antes de você nascer. A condição é libere sobre os outros. Meu irmão, Jesus, isso é muito poderoso, isso é muito poderoso. A falta de perdão está te matando. A falta de perdão está te prendendo. Abra os seus olhos. É condicional agora. Não adianta você chegar diante de Deus e falar assim, eu me perdoe se você tem dívida com alguém. Se alguém está te devendo e você não perdoou, as suas dívidas diante de Deus não vão ser pagas. Na oração do Pai Nosso ele diz, perdoa as minhas dívidas, porque condicionalmente agora eu estou fazendo isso antes. Eu perdoo os meus devedores. Deus está dizendo, é condicional, não é mais incondicional. O perdão e o amor de Deus que eu recebi quando Cristo morreu na cruz do Calvário, antes de eu nascer, foi incondicional. Incondicional, não era sobre as minhas condições, porque eu não tinha nascido, mas agora eu nasci de Deus. Eu nasci de Deus. Eu tenho consciência. Agora tem uma condição para que eu vá diante de Deus, eu preciso ir diante dos homens. Para que eu chegue de Deus e diga, Senhor, essa dívida, Pai, me ajuda. Eu tenho que perdoar as dívidas dos homens. Para que eu diga, Senhor, as minhas ofensas, as minhas mágoas, as minhas falhas hoje, me perdoe. Não adianta pedir se você não liberar. A condenação do rapaz, da parábola. A condenação do rapaz da parábola não veio por causa da dívida que ele tinha para o rei. Meu Deus, gente. Tá forte demais. Sabe, é o impacto que dá. Quando eu falo uma coisa que Deus me manda falar, eu sinto um choque, sabe? Um impacto, assim, sabe? É forte isso aqui. É como Deus estivesse dizendo assim, meu filho, é muito mais profundo do que você imagina. Isso que você está falando é muito mais profundo do que você imagina. Deus fala comigo assim. A condenação do rapaz da parábola não veio pela dívida que ele tinha com o rei. Veio pela sua falta de perdão. Tem muita gente que está sendo condenado, está vivendo longe de Deus, perdendo a sua comunhão, a sua salvação. Não porque nasceu devendo, não porque nasceu com a natureza pecadora, não porque não consegue controlar os instintos, mas porque não liberou sobre o outro o que recebeu do Rei, do nosso Deus. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Está entendendo? Diga um amém se você está entendendo. Se tem alguma dúvida, já lança aí também. E a pergunta dos discípulos religiosos, matemáticos, é: Senhor, olha o que Pedro pergunta. Senhor, então quantas vezes eu devo perdoar? Primeiro que ele começa a pergunta errada, né? Quantas vezes não é uma pergunta que se faz. Ele queria saber um número. E ele é mais ousado ainda, mais hipócrita ainda, quando ele diz: quantas vezes eu devo perdoar? 7, ele já lança um número. Ele já lança um número medíocre. Apesar de ser um número perfeito, da perfeição, né, o número 7, que várias vezes remete ao número de Deus, da perfeição.
Mas é um número muito pequeno para se perdoar. Até porque, dependendo do que fizeram para você, você tem que perdoar 7 vezes num dia só. Aí o Pedro é ousado Pedro. Ao invés de ele perguntar, Senhor, como eu faço para perdoar? O que me impede de perdoar? Não, a pergunta é quantas? Ele quer saber para botar na receita do bolo. Irmão, perdão não é matemático. Você não consegue colocar na receita. Eu preciso, para poder liberar perdão, eu preciso dizer, eu te perdoo. Não, não é só dizer eu te perdoo. Eu te perdoo é a confissão inicial, que o perdão é interno. Eu vou dizer para você o que é de fato alguém que você perdoou. Tá? Mas primeiro entenda uma coisa. Vou te dizer uma coisa. Quando Pedro fala, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? 7? Ele queria uma receita do bolo. Aí Jesus olha para ele assim, olha Pedro, não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Quanto que é 70 vezes 7? Me ajuda aí, 400 e... Os bons de matemática aí, 70 vezes 7 é 400 e... É 400 e pouco, né? Escreva aí alguém. Deixa eu... que eu tô... Vou abrir a calculadora aqui. 70 vezes 7. Nós estamos fazendo que nem Pedro. Ó. Pedro pegando 490. Deixa eu ver então. Deixa eu calcular quantas vezes eu perdoei hoje para ver se já estou chegando à minha cota. Jesus não estava dizendo que ele tinha que perdoar mais. Jesus estava dizendo que o perdão não é matemático, Pedro. 490, é isso aí. O perdão não é matemático, Pedro. O perdão é... Jesus não estava dizendo, você não vai sair de 7 para um número maior. Você está dizendo que vai perdoar pouco, eu estou dizendo para você perdoar mais. Não, ele não está dizendo para você perdoar mais. Eu não quero que você saia daqui dessa live dizendo, eu preciso perdoar mais. Não, não é sobre isso. Você precisa perdoar sempre. Sempre. Então não é, Pedro, não é sobre perdoar um pouco mais do que você perdoa. É sobre perdoar sempre. Sempre. Porque isso pode bloquear sua comunhão com Deus. Você pode bloquear sua relação com Deus. Porque agora já é condicional. O perdão que você recebe diariamente dos céus, o perdão que Deus mantém sobre você, é condicional à forma que você perdoa os outros. Libere. Ontem foi muito mais emotiva a live, né? Ontem eu falei sobre os benefícios do perdão. Eu falei sobre coisas que envolvem pessoas que te usurparam, que te magoaram, pessoas do mal, como você lidera com isso de forma humana. Eu sei que é difícil. Ontem eu me coloquei no seu lugar. Hoje estou sendo mais enfático. Hoje estou falando sobre adultos, falando com adultos aqui. Pessoas maduras que entendem que se não é fazer por emoção, faça por inteligência. Faça por sabedoria. Mas não perdoe por interesse. Não, eu vou perdoar porque não, né? Não, você não vai conseguir fazer isso, sabia? Alguns dizem, não, eu perdoei porque é uma ação minha que aí melhorou minha vida. Né? Não, não. Não é. Você não precisa você não vai conseguir perdoar assim, sabe por quê? Porque você só pegar e dizer que perdoou, não, eu perdoei fulano porque é muito mais inteligente. Se a sua motivação não foi a correta, você não liberou o perdão de verdade, aquele perdão ele é só discurso. Quando você vê aquela pessoa de novo, sua emoção vai voltar, sua pele vai esfriar, você vai suar, você vai se irritar, porque você não liberou o perdão ainda. Você sabe o que é liberar perdão de verdade? Você sabe qual é a pessoa que você perdoa de verdade? É a pessoa que você consegue conviver de novo. Gente, Jesus, ouça o que eu vou te dizer agora aqui. Jesus sabia que Judas iria trair e vender ele no dia que Jesus convidou Judas para entrar no grupo. Jesus sabia quem era Judas e o que ele haveria de fazer no dia que convidou, que olhou na cara de Judas. No dia que ele olhou no olho de Judas e convidou para fazer parte da mesa, Jesus sabia que ele já estava ali para um propósito. No dia que ele bota a mão no pão na mesa, Jesus fala assim, ei Judas, apressa o que você tem que fazer. Faz logo o que você tem que fazer. Perdoar é isso. O resto... Jesus já perdoou ele antes de ele vir. A questão é que depois de perdoado, ele não soube lidar com as suas decisões e se perdeu. Tirou a própria vida e também jogou fora a sua salvação. Mas Jesus perdoou ele desde o começo.
Ah, mas isso aí é ser falso. Eu sou sincero. Se a pessoa me ofendeu, eu sou estúpido com ele. Eu sou grosso com ele. Eu sou idiota também, porque ele foi idiota comigo. Você acha que isso é ser sincero? Você acha que isso é ser sincero? E falso é quem tratou bem. Falso é quem tratou bem. Falso é quem deu um sorriso. Falso é quem o cumprimentou. Falso é quem manteve no mesmo lugar, perto. Falso é esse e sincero é você, que dá para ele exatamente aquilo que ele te deu? Não, você não é sincero por isso. Você só é fraco por causa disso. Por quê? Porque se ele te deu ofensa e você devolve com ofensa, você está devolvendo para ele na mesma moeda. Você está dando para ele o que está em você. E quando você libera perdão para alguém, não é sobre o quanto a pessoa merece, ou sobre o quanto que ela não fez algo que machucou, mas sobre o quanto que você tem recebido algo diferente. É como se... eu vou dar um exemplo agora que desceu do céu para mim aqui. É como se você tivesse uma árvore de laranjas, e o seu vizinho uma árvore de maçã. E o seu vizinho pega a árvore de maçã, bota numa sacola 3 maçãs podres e dá para você de presente. E você olha para aquelas 3 maçãs podres e fica, meu Deus... Ao mesmo tempo que você está indignado porque aquilo está podre, você também fica, não, preciso retribuir isso aí. Aí você vai lá na sua laranjeira e você não encontra laranja podre. Você fala, eu não tenho outra coisa para dar. Não é sobre o quanto que eu não gostei, não é sobre o quanto que aquilo me atingiu, é sobre o quanto que eu não vou descer. Eu não vou descer para oferecer a ele coisa que eu não tenho, porque eu não tenho ofensa. Se ele tem raiva, eu não tenho raiva. Se ele não recebeu perdão e também não entendeu o perdão que recebeu e não sabe perdoar, eu não sou assim. Eu vou dar o que eu recebi. Eu recebi de Deus perdão. Eu fui perdoado por Deus. Aí você diz, mas então você é falso porque você trata bem aqueles que te tratam mal. Você não é falso. Jesus fez isso, meu irmão. Jesus fez isso, minha irmã. Posou com Judas, almoçou com Judas, jantou com Judas, viajou com Judas. Eu dizia, mas Jesus era falso. Não era falso. O perdão de Jesus foi liberado sobre ele desde o começo. Então, o sinal de que você perdoou é você poder conviver. O sinal de que você perdoou é poder olhar no rosto, poder olhar no olhar da pessoa, é caminhar junto. Isso é o sinal de que você perdoou. Se você diz que perdoou e que a pessoa longe, isso é mentira. Você não perdoou, isso está bloqueando a sua vida. Porque você não está simplesmente perdoando para você estar melhor. Não, mas isso é consequência. Quando você libera a pessoa, você fica melhor também. Mas não esqueça, você já está devendo perdão para todo mundo. Porque o seu perdão, o perdão que você recebeu de Deus, é muito maior. Libere. Libere. Olha, você tem 2 decisões. Ou você não perdoa e convive com a pessoa, com aquela dor, com aquela raiva a vida inteira, a ponto de transmitir isso para outras pessoas, a ponto de passar isso para os seus filhos, a ponto de você viver em cima de mágoa, nunca viveu o seu propósito de verdade. Ou você perdoa aquela pessoa, já imaginando conviver com ela, já imaginando lidando com as falhas dela, já entendendo, foi dito ontem isso, que ninguém fere se não foi ferido, que ninguém magoa se não foi magoado, que ninguém machuca se não foi machucado, já entendendo que o passado dela foi muito mais grave e que ela merece o seu perdão. A gente diz, não, ele não merece porque você não está enxergando o contexto. Quando você enxergar a história, você não consegue odiar alguém que conhece a história. Você não consegue odiar alguém que conhece a história. A pessoa que você está com raiva é a pessoa que você não conhece a história. Quando você conhece a história de alguém, você vai se ver lá. Você vai se ver. Mas esse aí sempre foi do mal. Vai um pouquinho mais para trás, quando lá era infância, quando não tinha maldade. Não existe essa conversa de crianças que já nasceram do mal. Isso é mentira. Criança é inocente. A criança não aprende coisas que você ensina. Ela só replica o que ela vê. Ela só replica padrão de comportamento. A criança é levada pela cultura do ambiente. Não existe criança do mal. Não existe o Chuck, né, a criança que é a boneca assassina. Não existe isso aí. Pare com essa conversa. Se ela está sendo aprisionada por demônios é porque alguém sacrificou alguma coisa, alguém botou nela isso aí. Se ela está sendo uma criança violenta, maldosa, é porque esse é o convívio, é o padrão de comportamento que ela está vendo como algo palpável, acessível, replicável. Olhe para a infância da pessoa, você vai entender que ela merece seu perdão. E talvez tudo que essa pessoa não recebeu ao longo da vida pelas suas muitas atitudes do mal foi perdão. Quando ela receber perdão de alguém,
isso vai curar você e vai curar ela também. Você lembra que eu citei ontem sobre o psicopata? Volta na transmissão e veja que nós conversamos sobre isso. Você pode mexer com uma área da pessoa que ela nunca recebeu, ser tratado numa situação que ela nunca foi tratada, só por você ter liberado sobre ela coisa que as pessoas não liberam. Quando você diz, mas é injusto eu perdoar essa pessoa, olha qual é o tamanho da coisa que ele fez. Injusto. Você está dizendo que Deus é injusto, meu amigo? Está dizendo que Deus é injusto por ter te perdoado? Deus não é injusto. Ele só é amoroso. Ele só é misericordioso. Quando você deixa de perdoar alguém porque acha injusto, você só não está sendo misericordioso, não está sendo amoroso o suficiente. É por isso que Jesus diz, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu, porém, vos digo, ame o teu próximo, como Cristo amou a igreja. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Vai bloquear o amor da sua vida. Vai bloquear a generosidade. Vai bloquear a prosperidade. Vai bloquear suas relações. Vai bloquear seu crescimento em qualquer área ou em todas, quando você não libera perdão. Quanto mais difícil é de perdoar, é porque maior será a recompensa após esse perdão. Falei isso no começo da live. Quanto mais bloqueado você se sente, quando você fala, eu preciso conversar com aquela pessoa, só de pensar de conversar com aquela pessoa, você já entra numa crise. Começa a suar frio. Assim, não vou mexer com isso. Não. Não vou falar com isso. Não dá. Já tentei. E vem com um monte de bloqueio, porque isso vai mudar a sua vida e o diabo sabe disso. O diabo sabe disso, ele vem com memória, com pensamento, com um monte de coisa. Ele vem com um monte de medo, ele mexe com as tuas emoções. Ele larga setas, dardos inflamados, pensamentos voadores para atrapalhar você, para você não dar esse passo, porque ele sabe que depois que você estiver livre, ele sabe que depois que você derrubar essa barreira, ele sabe que depois que esse cadeado abrir, você vai ser livre, você vai voar, você vai acelerar, você vai parar de empacar nas coisas, você vai parar de olhar para um sonho e se bloquear diante daquilo ali, você vai realizar uma unção de realização, uma unção de conquista sobre você, é liberada quando uma ferida é curada. Para cada ferida fechada, há uma unção nova sendo liberada sobre você. Você recebe algo de Deus, uma capacidade, uma habilidade, uma habilitação do céu para viver o seu propósito quando você se destrava. Conserte os seus problemas com os seus antepassados. Eu queria pedir perdão para fulano, mas ele morreu. Diga bem alto, Senhor, eu perdoo o fulano, eu libero ele, porque nem vivo ele está, só está na minha cabeça vivo. Mas eu libero esse perdão agora. Eu sou livre, diga, eu sou livre da culpa desse pecado. Eu perdoo fulano, eu perdoo meus pais, eu perdoo meus avós, eu perdoo os meus tios, eu perdoo esses ex-amigos, eu perdoo pessoas. Isso não significa que você vai ser íntimo de novo, mas eu perdoo o suficiente para poder conviver com ele se necessário, para poder olhar no olho dele se necessário. Eu perdoo o suficiente para trazer para a mesa se necessário, para servir o pão para ele, para ela, se for necessário. Eu sempre digo que a mesa é um lugar de comunhão. Muito cuidado com quem vai sentar na sua mesa. Mas estou falando sobre andar junto. Não para que você sirva a alguém. Sirva a todos. Até quem vai te trair. Até quem já te traiu. Até quem já te ofendeu. Sirva. Jesus serviu o pão para Judas comer durante toda a sua caminhada. Porque Jesus não podia dar algo diferente do que ele tinha. Judas deu para Jesus o que ele tinha, a ganância, a vingança, a raiva, a má interpretação, a religiosidade. Jesus não tinha isso para dar para ele. Jesus tinha outras coisas. Deixa Deus te encher, deixa Deus te encher, deixa Deus te tomar com o perdão do céu. Deixa seu espírito entender o que é o perdão de Deus para nós. E você vai começar a liberar perdão. Antes da pessoa te ofender, você vai dizer, está perdoado. Está tudo certo. Diga, está perdoado. Não fica dizendo, não foi nada. Diga, está perdoado. Pode dizer isso. Você não fala isso aí muitas vezes, você só finge para a pessoa e depois leva a mágoa junto. A pessoa diz, me perdoa. Te perdoo. Fala com a boca. Te perdoo. Está perdoado. Está paga a sua dívida. Mas por que eu não te fiz nada para recompensar? Não é sobre você. É sobre o que ele fez por mim. Aleluia. Então eu não olho para você.
pelo seu pecado, eu olho para você pela cruz de Cristo. É assim que Deus olha para você. Ele não olha para você pelo seu pecado, ele olha para você através da cruz de Cristo. Ele olha para a cruz e diz, foi paga essa dívida. Glória a Deus. Amém? Vamos encerrar. Oramos. Pai, na tua presença, nós queremos te agradecer pelo perdão. Obrigado por ter nos perdoado, Senhor. Por ter nos liberado. Obrigado por ter nos ensinado. Obrigado, Jesus. Conduza-nos, Senhor, segundo a tua vontade, Pai. Nós queremos liberar o que recebemos. Para coisas pequenas, de gente muito próxima, para as coisas graves, nós liberamos perdão. Nós perdoamos aos nossos ofensores. E agora essa oração não é para te pedir perdão. Essa oração é para confessar, para compromissar, assumir esse compromisso de dizer, eu vou perdoar. Eu vou ser rápido para isso. Não só com palavras, com discurso bonito, mas de coração. Eu sei que a partir disso o Senhor estará me ouvindo. Conduza-nos, Senhor. Nós queremos viver a tua vontade. Mais do que isso, nós assumimos esse compromisso. Nós vamos viver a tua vontade. Nós não vamos morrer enquanto o teu propósito não se cumprir em nós. Nós não vamos desfalecer. Nós não vamos sair do caminho. Nós não vamos descer o nível da conversa. Nós não vamos latir porque alguém está latindo também. Não. Nós vamos agir com aquilo que o Senhor nos deu. Com o espírito de misericórdia, de perdão, de amor. Hoje vai ser mais um dia para a tua glória. Amém. Meu amigo, minha amiga, obrigado por ter ficado até o final. Espero ter abençoado a sua vida com essa palavra. Você acabou de assistir mais um episódio do Devocional Direção. Se você quer ser um participante desse projeto, curta, comente, compartilhe. Inscreva-se no canal aqui no YouTube. Também ative o sininho para você receber as notificações quando novos episódios forem lançados. Nos ajude a alcançar o máximo possível de pessoas com essa mensagem, porque se ela edificou a sua vida, pode edificar a vida de muito mais pessoas. Até o próximo episódio.